À 1h23 da manhã do dia 26 de abril de 1986, o mundo parou pelo barulho ensurdecedor de uma explosão, que rasgou o silêncio da madrugada na cidade ucraniana de Pripyat. Em questão de segundos, a usina nuclear de Chernobyl, um símbolo da ambição soviética, transformou-se em um inferno radioativo, vomitando para a atmosfera uma nuvem invisível de morte que cruzaria continentes, sem respeitar fronteiras ou ideologias. As consequências desse evento são sentidas até hoje, lembrando-nos dos perigos inerentes à energia nuclear e da importância da segurança e transparência quando algo de ruim acontece nessa área. Neste vídeo, vamos explorar em detalhes o contexto que levou ao acidente, o desenrolar dos eventos, a complexa situação política da União Soviética na época, as consequências devastadoras e as soluções implementadas para mitigar os danos do pior acidente nuclear da história da humanidade. Mas antes, não se esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. É de graça e nos ajuda muito. Para entender a magnitude do desastre de Chernobyl, é crucial mergulhar no contexto em que a usina foi construída e operada. A União Soviética, na década de 1970, estava em uma corrida armamentista e tecnológica com os Estados Unidos, buscando demonstrar sua superioridade em diversas frentes, incluindo a produção de energia. A energia nuclear era vista como um pilar fundamental para o avanço industrial e o desenvolvimento econômico do país, e a construção de usinas nucleares era uma prioridade para o governo soviético. A usina nuclear de Chernobyl, oficialmente conhecida como Usina Nuclear Vladimir Lenin, foi construída nos arredores da cidade de Pripyat, na Ucrânia soviética. Ela era composta por 4 reatores RBMK-1000, um tipo de reator de água fervente de grafite projetado e construído exclusivamente pela União Soviética. Embora esses reatores fossem mais baratos de construir e permitissem a produção de plutônio, que é um material essencial para armas nucleares, como subproduto, eles possuíam falhas de projeto que os tornavam instáveis em certas condições de operação. A principal falha era um coeficiente de vazio positivo, o que significa que à medida que a água refrigerante fervia e se transformava em vapor, a reatividade do reator aumentava ao invés de diminuir, criando um ciclo de feedback perigoso. Além das deficiências no projeto dos reatores, a cultura de segurança da União Soviética era marcada por uma forte ênfase na produção e no cumprimento de metas, muitas vezes em detrimento dos protocolos de segurança. Havia uma falta de transparência e de compartilhamento de informações que impedia a disseminação de lições aprendidas e a correção de falhas. Os operadores da usina de Chernobyl, embora treinados, não tinham conhecimento completo das deficiências do projeto do reator e operavam sob um regime de pressão para alcançar os objetivos de produção de energia. A sequência de eventos que levou à explosão de Chernobyl começou na madrugada de 26 de abril de 1986, durante um teste de segurança. O teste tinha como objetivo verificar a capacidade de um gerador de turbina de fornecer energia suficiente para as bombas de água de emergência durante uma interrupção da energia principal. No entanto, o teste foi mal planejado e executado, com os operadores violando múltiplos procedimentos de segurança. À 1h23 da manhã, os operadores desligaram o sistema de segurança de emergência e as proteções do reator, o que era uma violação grave. Além disso, a potência do reator foi drasticamente reduzida para um nível perigosamente baixo, tornando o reator instável. Em uma tentativa de aumentar a potência rapidamente, eles removeram as hastes de controle que absorvem nêutrons e regulam a fissão nuclear. A potência do reator disparou repentinamente de forma incontrolável. Em poucos segundos, ocorreu um aumento maciço de energia que causou um superaquecimento extremo do núcleo do reator. O combustível nuclear começou a se derreter e vaporizar, e a pressão interna do reator subiu rapidamente. À 1h23 da manhã, a primeira explosão ocorreu, rompendo as tubulações de combustível e liberando vapor radioativo.
Segundos depois, uma segunda e muito mais poderosa explosão, causada pela rápida reação do hidrogênio acumulado dentro do reator com o oxigênio do ar, destruiu completamente o teto de 2.000 toneladas do prédio do reator, lançando grafite, combustível nuclear e outros materiais radioativos incandescentes para a atmosfera. A explosão abriu o núcleo do reator ao ar livre e um incêndio maciço de grafite começou, liberando uma pluma de material radioativo que se espalhou por vastas áreas. Os bombeiros locais foram os primeiros a responder, muitos deles sem qualquer equipamento de proteção adequado e sem conhecimento da verdadeira natureza do perigo. Eles heroicamente combateram o incêndio por horas, absorvendo doses letais de radiação. O acidente de Chernobyl não foi um simples vazamento, mas sim uma explosão que pulverizou o material radioativo, transformando-o em partículas minúsculas que foram carregadas pelo vento por milhares de quilômetros. O acidente de Chernobyl ocorreu em um período de transição na União Soviética, que era governado por Gorbachev, onde a mentalidade enraizada de sigilo e controle de informações ainda prevalecia, especialmente em questões de segurança nacional e desastres. Inicialmente, as autoridades soviéticas tentaram encobrir a extensão do desastre. A cidade de Pripyat, a poucos quilômetros da usina, só foi evacuada mais de 36 horas após a explosão, com os moradores sendo informados de uma evacuação temporária e instruídos a levar apenas o essencial. As notícias do acidente só vieram à tona internacionalmente quando estações de monitoramento na Suécia detectaram níveis altíssimos de radiação que não podiam ser atribuídos a fontes locais. Foi só então que a União Soviética admitiu a ocorrência de um simples incidente em Chernobyl, minimizando sua gravidade. A relutância em divulgar informações precisas e completas teve consequências devastadoras. A população local não foi avisada a tempo para tomar medidas preventivas, como por exemplo a injeção de iodo para proteger a tireoide da absorção de iodo radioativo. A falta de informações também gerou pânico e desconfiança na população, minando a credibilidade do governo. Porém, à medida em que a escala do desastre se tornava inegável e a pressão internacional aumentava, o governo soviético foi forçado a ser mais transparente. Gorbachev, em um discurso televisionado semanas após o acidente, reconheceu a gravidade da situação e a necessidade de uma resposta massiva. O incidente de Chernobyl expôs as fragilidades do sistema soviético e, para muitos historiadores, foi um catalisador para reformas de Gorbachev e, eventualmente, para o colapso da União Soviética em 1991. A incapacidade de lidar com o desastre de forma aberta e eficaz corroeu ainda mais a legitimidade do Partido Comunista e a confiança do público em geral. As consequências do acidente de Chernobyl foram e continuam sendo catastróficas, abrangendo dimensões humanas, ambientais e econômicas. Nas consequências humanas, podemos citar as mortes imediatas e doenças agudas por radiação. Os bombeiros e trabalhadores de resgate que atuaram nas primeiras horas após a explosão foram expostos a doses letais de radiação. Mais de 30 deles morreram na semana seguinte devido à síndrome aguda de radiação. Milhares de liquidadores, os trabalhadores que foram mobilizados para limpar a área e conter o desastre, também foram expostos a altos níveis de radiação, com muitos desenvolvendo doenças crônicas e cânceres ao longo dos anos. O impacto a longo prazo mais conhecido é o aumento significativo na incidência de câncer de tireoide em crianças e adolescentes que foram expostos ao iodo radioativo. Estudos indicam que dezenas de milhares de casos de câncer de tireoide podem ser atribuídos diretamente ao acidente de Chernobyl. Há também evidências de um aumento de outros tipos de câncer, como leucemia e câncer de mama, embora a ligação direta seja mais difícil de provar devido a outros fatores. Aproximadamente 350 mil pessoas foram evacuadas das zonas mais contaminadas da Ucrânia, Belarus e Rússia. Essas pessoas perderam suas casas, suas comunidades e, em muitos casos, seus meios de subsistência. As cidades e vilas evacuadas, como Pripyat, tornaram-se cidades fantasma tomadas pela natureza. Nas consequências ambientais,
é necessário destacar a contaminação absurda que o solo e a água sofreram, já que a pluma radioativa depositou isótopos como o Césio-137 e o Estrôncio-90 em várias áreas da Europa, com a maior concentração nas regiões próximas à usina. Esses isótopos têm meias-vidas longas, contaminando o solo, a água subterrânea e as bacias hidrográficas por séculos. A agricultura e a produção de alimentos em áreas contaminadas foram severamente afetadas e muitas terras se tornaram impróprias para o cultivo. A radiação também causou danos genéticos em plantas e animais nas áreas mais próximas à usina. A Floresta Vermelha, um bosque de pinheiros próximo à usina, recebeu uma dose tão alta de radiação que as árvores morreram e suas folhas ficaram vermelhas. Embora a vida selvagem tenha retomado a zona de exclusão de Chernobyl, em algumas áreas, a população de algumas espécies foi reduzida e ainda há preocupações sobre os efeitos genéticos e reprodutivos da radiação. A contaminação não se limitou à Ucrânia e seus vizinhos imediatos. Nuvens radioativas viajaram por toda a Europa, afetando a agricultura e a vida selvagem em países como Suécia, Finlândia, Noruega e Reino Unido, onde restrições sobre a venda de certos produtos agrícolas e animais ainda são aplicadas até hoje. Na parte econômica, é necessário destacar que a União Soviética e posteriormente a Ucrânia, a Belarus e a Rússia gastaram bilhões de dólares em operações de limpeza, construção e contenções, monitoramento da radiação e cuidados com a saúde das vítimas. Esses custos continuam a pesar sobre os orçamentos desses países. A contaminação de vastas áreas de terra resultou em perdas significativas na agricultura e na silvicultura, com a interrupção da produção de alimentos e madeira. E embora a zona de exclusão tenha se tornado um destino de turismo sombrio para alguns, a imagem de Chernobyl como um local de desastre nuclear teve um impacto negativo na reputação da região e na confiança na energia nuclear em geral. Desde o momento do desastre, esforços monumentais foram feitos para conter a radiação, mitigar as consequências e garantir a segurança a longo prazo. A solução imediata e mais crítica foi a construção de uma estrutura de contenção conhecida como sarcófago sobre o reator danificado. Concluído em dezembro de 1986, o sarcófago original foi construído às pressas em condições extremamente perigosas, visando isolar o reator em chamas e o material nuclear exposto. Embora tenha cumprido sua função de curto prazo, a estrutura era instável e deteriorou-se com o tempo, levantando preocupações sobre sua integridade e a liberação de poeira radioativa. Em resposta às limitações do sarcófago original, um projeto internacional ambicioso foi lançado para construir uma nova estrutura de contenção conhecida como o Arco de Chernobyl. Concluído em 2019 e financiado por mais de 40 países, o novo sarcófago é uma estrutura maciça em forma de arco, construída a uma distância segura e deslizada sobre o sarcófago original do reator danificado. Ele foi projetado para conter materiais radioativos por pelo menos 100 anos, proteger contra intempéries e permitir a desmantelação segura do reator no futuro. Além disso, uma área de 30 quilômetros ao redor da usina foi designada como a Zona de Exclusão de Chernobyl. Esta área permanece fortemente contaminada e o acesso é extremamente restrito. Ela serve como uma barreira para a disseminação da contaminação e como um local para a pesquisa científica sobre os efeitos da radiação no meio ambiente. Paradoxalmente, a ausência da atividade humana em grande parte da zona de exclusão permitiu o florescimento da vida selvagem, com algumas espécies retomando em números maiores do que os anteriores ao acidente. Chernobyl serviu como um doloroso lembrete dos perigos da energia nuclear e levou a uma reavaliação global dos projetos de reatores, dos procedimentos e da cultura de segurança. Em muitos países, reatores semelhantes ao RBMK foram desativados ou tiveram grandes modificações de segurança implementadas. A ênfase na cultura de segurança dos projetos e operações de usinas nucleares modernas aumentou significativamente após o desastre da usina. O acidente de Chernobyl é uma cicatriz na história da humanidade, um lembrete vívido dos riscos da energia nuclear quando a segurança é negligenciada.
No entanto, também é uma prova da resiliência humana e da capacidade de cooperação para mitigar desastres. O legado de Chernobyl continua a influenciar o debate sobre energia nuclear, a gestão de desastres e a importância da transparência em governos e indústrias. Embora a solução completa para os desafios impostos por Chernobyl leve séculos, os esforços contínuos para conter a radiação e aprender com a tragédia representam um compromisso com um futuro mais seguro e livre de acidentes nucleares. E aí, gostou do vídeo? Deixe aqui nos comentários a sua opinião e continue aqui no canal Equilíbrio Econômico, clicando nos vídeos que estão aparecendo aqui na sua tela. E vamos juntos nessa jornada em busca de conhecimento. Nos vemos lá em instante e um abraço!